Olá pessoal, hoje eu tenho o grande prazer e o grande orgulho de receber no canal de Docéia a jovem poeta goiana Fernanda Marra, que lançou recentemente o seu livro de estreia, que não é tão estreia assim, Taipografia. Fernanda, eu quero agradecer a sua presença aqui no canal. Quero te agradecer, antes de mais nada, por essa grande obra maravilhosa que você trouxe à luz, permitiu que nós, leitores, tivéssemos acesso a isso. E eu gostaria de aproveitar, esse momento, você falasse um pouco sobre o seu ofício de poeta, o seu trabalho como uma escritora literária, a sua relação, como a literatura está na sua vida. E por que essa estreia não é tão estreia assim? Oi, Elissa, eu que agradeço por estar aqui hoje, conversando com você, com seu público, né? Num programa que é tão legal sobre literatura. Essa coisa da escrita começou muito cedo na minha vida, né? Eu escrevo poemas desde criança mesmo. Comecei a escrever por volta dos 12 anos, poemas. Sempre gostei de escrever, de fazer redação na escola, mas poemas mesmo acho que começou com essa idade. Escrevia e escondia, né? Guardava pra mim. Até que um dia eu resolvi mostrar para a família, mostrar para os meus pais o que eu estava fazendo. Ficaram muito satisfeitos, se empolgaram com aquilo, né? E aquilo foi ganhando uma repercussão, até que meu pai mostrou para uma amiga da família, né? A professora Darcy Denófrio. E aí surgiu a ideia de um livrinho, né? De fazer uma publicação independente. E essa publicação aconteceu nos meus 15 anos. E aí isso teve uma certa repercussão na cidade e foi uma coisa meio difícil de administrar. Eu não tinha maturidade para pensar na reunião daqueles poemas como uma obra. Houve a publicação, um lançamento com escritores e tal, e depois disso eu sei que eu emudeci, eu parei com a escrita durante um bom tempo. E eu só fui retomar essa escrita por volta de 2008, era a época dos blogs, todo mundo escrevendo e fazendo seus blogs, e eu conheci o blog de uma amiga, a Polly D, que escrevia coisas lindas lá. Falei, vou fazer um blog, meio assim, né, dei o nome de Marés e Ressacas. Eu comecei a escrever. Então a escrita foi retomando com esse blog, né? Publicava ali quase que diariamente o que eu escrevia. Quem lia os poemas ali eram os amigos, né? Recebia alguns feedbacks dos amigos e aquilo foi me motivando a escrever cada vez mais, até que eu engravidei do João e aí foi, de fato, assim, uma coisa enorme, assim, pra mim. A relação da gravidez, da maternidade com a escrita, né? Colocar ali essa experiência, toda a mudança do meu corpo e foi uma coisa muito legal, assim. E hoje, esses poemas do livro que eu estou lançando, Taipografia, eles são uma releitura desses poemas do blog, são uma volta a esses poemas, e eu considero que tem uma segunda camada de escrita ali. A escrita de organizar isso como uma obra, de pensar na obra, de dar um outro nome, porque o blog tinha o nome de Marés e Ressaca. Esse título não combinava com uma goiana do pé rachado, né? Que eu sou. Então, assim, o mar é uma utopia para nós. É uma coisa que a gente ama, que a gente tem como uma força, assim, mas tá muito distante, né? E aí eu comecei a olhar para esses poemas e eu notei que eles contavam uma história a meu respeito, né? História da minha vida, das minhas casas, e aí tem uma relação disso com os lares pelos quais eu passei, da minha família, dos meus pais, depois o casamento, e isso que se desfez, e um filho que vem. Então essa ideia da casa, né, da taipa, porque o título vem daí, né, dessa construção arcaica que é a taipa, a casa de pau a pique, e eu venho de uma família de construtores, né? Então essa relação com a casa, ela passa por tudo isso, né? Por toda essa questão de fazer casa, de fazer corpo e da escrita, né? Nossa, isso é muito interessante, a coisa da taipografia, da taipa, né, a relação com a arquitetura, a construção da casa, a construção da poesia, e o caráter metapoético da sua poesia fica muito evidente já logo no título. Mas tem uma outra coisa também que chama muita atenção no livro como corpo físico mesmo, né, que é o projeto gráfico, muito bonito, e as ilustrações da Fabiana Queiroga. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa releitura
pelo olhar, pela linguagem das artes visuais que foi feita da sua obra literária? Então, Elissa, essa questão da ilustração é muito interessante porque eu não conversei diretamente com a Fabiana para ela fazer as ilustrações. Foi um diálogo intermediado pelo Miguel Jubé, que é o nosso editor. Quando ele me apresentou as ilustrações, né, eram o resultado de uma leitura que ela fez dos poemas. E eu fiquei muito encantada, porque eu achei que realmente me traduziam a história que eu estava contando ali, né, essa segunda camada que eu mencionei de leitura, de escrita, né. Eu achei que ela captou aquilo de uma maneira muito, muito sensacional, assim, e eu sou muito apaixonada pela ilustração do livro. Acho que ele compõe perfeitamente com aquilo que eu estava querendo. Eu acho realmente que ficou muito bonito, principalmente porque essas cores que foram usadas aí remetem muito a uma cultura africana, pelo menos pra mim, me lembrou muito. Uma cultura que nós herdamos também, né? A cultura brasileira tem heranças africanas. Eu achei que deu carne e sangue à sua poesia. Dialogou muito bem com a proposta da poesia sua de ser um corpo vivo mesmo. Ficou belíssimo. Sim. E além das ilustrações, tem todo o projeto gráfico, né, do livro, que também tá nesse diálogo, né, essa escolha das cores, né, que a gente participa, mas tem um projeto gráfico mesmo, tem alguém pensando naquilo ali, né. Então o livro é um trabalho muito em conjunto, né, muito legal isso. Fernanda, o seu livro é dividido em 3 partes, e eu notei que em cada uma dessas partes há um poema chamado Taipografia, remetendo mesmo ao título da obra. E eu percebi que os poemas que estão nesse livro, eles carregam um certo teor metapoético, o que já fica evidente no próprio título, mas também nós temos alguns registros que apontam para memórias de leitura e para memórias afetivas. Se elas são ficcionalizadas pela poeta ou se são autobiográficas, aí já fica a minha pergunta de um talvez. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como você amarra esses elementos dentro da sua poesia, e esses elementos que são tão complexos, são tão problemáticos para a literatura, mas que eles estão muito bem amarrados aqui. Eu acho, Elissa, que eu não faço eu não faço distinção entre ser uma pesquisadora no campo da literatura e essa escrita literária. É algo que eu venho aprendendo com algumas leituras de Jacques Derrida, principalmente, né, de tomar o homem como um animal autobiográfico mesmo, né, e considerar que tá tudo ali, não fazer essa distinção. Então acho que os meus poemas, eles não, de fato, não fazem, né, o autobiográfico, ele tá presente e tem uma questão de como ver a linguagem, de como entender a linguagem, né, ao mesmo tempo que é um recurso, é também um limite, né, a linguagem como esse dispositivo social do qual a gente se vale, né, para dizer a nossa singularidade, o que é da ordem do mais íntimo, mas que também nos constitui de uma maneira a partir de uma alteridade, né? É o outro dentro da gente. Como esse recurso e limite da linguagem, ao colocar o que é singular, ao colocar o que é meu aqui, né? O que seria uma escrita autobiográfica, eu acho que transformando isso em linguagem, simbolizando, isso já não é mais meu, né? Então, quando vira livro, já é de quem lê e é uma abertura. Eu acho que eu penso assim, sem muita distinção entre uma coisa e outra. Fernanda, aproveitando então esse gancho da autobiografia, da verdade, da ficção, da invenção, quando fiz a leitura, eu senti que acionaram o inconsciente. Partindo mesmo do ponto de vista da psicanálise, pensando numa perspectiva psicanalítica, percebi que parece que você estava como poeta acionando o seu inconsciente e eu como leitora, nós como leitores, temos o nosso inconsciente acionado. Eu queria que você me dissesse, como poeta, você fez isso de forma consciente e criticamente? Bom, de um certo aspecto acho que sim. Acho que tem bastante da psicanálise, mas tem outras leituras também. Eu acho que o que aparece nos poemas, sobretudo nessa segunda camada de leitura dos poemas agora, né, revisitando e reordenando, selecionando esses poemas, como eu disse, eu notei que eles me contam uma história, que era a minha própria história, essa história dessa casa, né. Então acho que algumas leituras que eu tenho feito há 4 anos no doutorado, né, leituras de filosofia, existe uma formação de psicanálise, né, eu estou em formação, sim,
isso tudo vem à tona, né? E como eu disse, como eu não faço essa distinção entre o que é da pesquisa, o que é da escrita de uma tese, o que é da escrita acadêmica e o que é da escrita da literatura, eu acho que isso tudo vem, sobretudo dessas leituras que eu tenho feito, não só de psicanálise, mas também de filosofia, né? Da filosofia da linguagem, né? Essa maneira de compreender a língua, como eu disse, como um recurso e como um limite, né? Eu acho que isso é que é o fundamental, acho que é isso que aparece aqui nesses poemas, né? E que traz isso que você está chamando do inconsciente, né? Isso vem à tona como um testemunho, que Derrida diz assim, do segredo encriptado ali na letra, né? É a minha singularidade, eu estou trazendo algo que é da minha subjetividade, mas ao colocar isso em linguagem, né, o que é um dispositivo coletivo e cheio de valores, isso vai chegar ao leitor de uma outra maneira. Então, o que é a minha singularidade vai chegar para a Elissa como uma máscara, né, que a Elissa veste ali no momento da leitura, que se vale dela ali naquele momento, mas que não é exatamente a minha subjetividade, a minha singularidade. Durante a leitura, o corpo e as partes do corpo, tanto no sentido metafórico quanto metonímico, ficaram muito evidentes para mim. Me fizeram meditar. Ora eu meditava sobre o corpo feminino e suas particularidades empíricas, né, as suas vivências sociais, a questão ideológica do corpo feminino, do corpo da mulher, mas também o corpo como uma casa. Essa forma de estar no mundo que nós temos, que não tem como a gente fugir disso, é a nossa casa, é o nosso corpo. E eu queria que você, como poeta, como mulher, como mãe, pesquisadora, comentasse um pouco sobre como a sua poesia faz uma reflexão, elucubra sobre o corpo, sobre a casa, nesse tempo que é tão adversário e antagonista para nós. Então, essa coisa do fazer corpo, né, e fazer a casa, isso está muito junto nesse livro, né? E tem um livrinho que eu descobri durante a minha pesquisa de doutorado, né, estudando a poeta argentina Alejandra Pizarnik, que se chama Corpus, do filósofo Jean-Luc Nancy. E eu fiquei muito encantada da forma como ele trabalha essa noção dentro da filosofia, uma noção de corpo que não nem o corpo físico, nem alma, não é metáfora, é o corpo mesmo, mas é um corpo como espaçamento, né? Como abrir um buraco, cavar ali um espaço. E nada como a escrita, né, para fazer isso. A escrita espaça, né? A escrita abre esse lugar. E a Alejandra Pizarnik tem uma poética que traz o corpo como uma ferida mesmo, né? Então tem toda uma linhagem dentro da filosofia, né? Georges Bataille, o próprio Derrida pensa na linguagem assim, e ela traz isso, né? A ferida fundamental, a ferida que nos funda como sujeitos, né? E essa ferida está muito relacionada à linguagem, né? A linguagem, como eu disse, é aquele recurso que vem botar um band-aid ali, né? Vem tentar cicatrizar, limpar essa ferida, né, curar essa ferida, mas ela não dá conta disso. E esses filósofos, esses poetas que falam sobre isso, né, falam do quão a linguagem é insuficiente e do quanto ela é o nosso recurso, assim, é a escrita, né, a tentativa de elaborar algo com essa linguagem que a gente tem, que nunca vai coincidir com a nossa subjetividade, né, sempre vai sobrar um resto, mas ao mesmo tempo é a nossa forma de fazer corpo, né, a nossa forma e aí uma ontologia mesmo, nossa forma de ser, né, um modo de ser, escrevendo, abrindo espaço com a escrita. Então essa relação dessas três coisas, né, do corpo físico, da linguagem, da tentativa de aproximar uma coisa da outra, enviando sentidos, né, tangenciando os sentidos que a gente nunca chega a ele. E que bom que a gente nunca chega, porque aí o poema vira essa ferida aberta, né, esse corpo que é uma abertura e que as pessoas se apropriam dele, né, e fazem suas leituras. Ao ler sua poesia, Fernanda, muitas coisas me passaram pela cabeça, né? Refleti muito. Eu sou uma pesquisadora do doutorado, pesquisando poesia de autoria feminina. A sua poesia está no meu corpus. Me levou a pensar sobre muitas coisas que têm sido muito discutidas dentro desse campo. A questão mesmo da própria forma. Eu percebi que os seus poemas são em verso livre ou prosa, né? Mas durante a leitura eu fui tentar vocalizar alguns poemas e eu fui muito desafiada, né? Eu senti muita dificuldade, eu tive que voltar. Porque embora não haja rebuscamentos, embora a metrificação
narração não seja muito marcada, no sentido mesmo de exigir uma cesura, né, do leitor, eu sentia que eu tinha que parar. Era como se tivesse um verso dentro do verso. O próprio verso já carregasse, né, a linha se transformasse em vários versos juntos ali. E apesar das palavras não carregarem esse rebuscamento, como eu tinha falado, o uso de palavras que você faz ali, paroxítonas, proparoxítonas, meio que me pedia um processo mesmo de desacelerar a leitura, porque às vezes eu tropeçava nas palavras, né? E eu fiquei muito com isso na cabeça, de uma poesia que parece simples, mas é complexa. A simplicidade complexa não só no que diz respeito ao que ela me faz pensar, mas na hora de ler mesmo, né? No uso das palavras. É uma facilidade difícil, porque seria muito ingênuo da parte do leitor pensar que vai ler tranquilamente, sem precisar realmente parar para pensar na própria forma de articular, né? Na dicção que essa poesia oferece durante o ato de leitura. Além disso, outra coisa também que me chamou muita atenção, que achei muito valioso, é o modo como você convoca a tradição. Isso é uma leitura bem minha, né? De doutoranda pesquisando a sua obra. Uhum. Eu reconheci ali como você convoca a tradição e como isso pode dialogar, inclusive, com a sua obra. Que taipografia, taipa, essa forma mais antiga de arquitetura. Aí você recorre à tradição, que é uma forma mais antiga do fazer poético, numa releitura muito significativa, no sentido mesmo de repensar a tradição. É uma ruptura com a ruptura. Eu encontrei aqui vozes do Bandeira, vozes de Rimbaud, de Gregório de Matos, além das referências que você faz muito claramente nas epígrafes, nos nomes de poetas que vão aparecendo nos títulos ou no corpo de alguns poemas. E, sinceramente, eu gostei muito de ver como essa capacidade da poesia contemporânea, de ser ela enciclopédica, de ser ela leitora, crítica, consciente do que está fazendo e ainda se importar tanta carne, tanto sangue, tanto osso e de ser viva. A sua poesia é isso. Ela é uma carne viva andando, pulsando e pensando o que ela leu antes. É uma obra que está encorpando e se incorporando na literatura contemporânea. Nossa, eu fico muito honrada e encantada com a sua leitura, Elissa. Você fala da tradição, né, de me colocar ao lado desses grandes poetas. Eu fico muito, muito feliz mesmo, muito contente, sobretudo porque isso me passa a ideia de que o poema é de fato a abertura, né, que a gente estava conversando agora há pouco. Ele está dialogando com o leitor, ele fez esse lastro, cumpriu essa função de ser um espaçamento. Sobre essa questão dos versos livres, dos poemas em prosa, da quebra dos versos, né? Eu tenho aprendido isso com as leituras de poetas contemporâneos e eu sinto que eu estou testando isso nos poemas, né? Uma espécie de exercício mesmo, de onde quebrar esse verso, como trabalhar essa forma sem desvincular do sentido, né? A forma que dá o sentido, que traz o sentido para o poema e não um sentido que é um único, específico, que eu quero ali causar um impacto, mas um sentido que vai trazer o indecidível mesmo pro poema, né? Essa abertura que pode ser uma coisa, que pode ser outra, que dá margem a diversas leituras. Então, acho que a quebra hoje no verso livre contemporâneo, ela tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a gente poder se apropriar dessa forma, desse lugar de onde as coisas podem ser ditas de tantas maneiras e podem ser ao mesmo tempo tantas coisas, né? Então, agora eu vou pedir para Fernanda fazer a leitura de um poema desse belo livro, e o poema que eu vou pedir para ela ler, está na página 37 e o título é Em Todo Fim Habita um Começo. Hoje alimentei meus donos, dei de comer aos demônios, carcereiros no poder. Hoje, só para variar, saneei a cela imunda, pondo-me a lustrar as grades, clarear latrinas turvas, lixar as unhas antes de oferecer a carne. Justo eu, que tenho adocicado os sonhos de moscas, as mais verdes e mais grávidas. Eu que tenho arrastado a barba na excrescência e evitado qualquer contato, que tenho cedido a cama aos musgos, transigido com insuficiências e dormido o sono efêmero das saudades. Hoje despertei sem peles, fui aberta até a esquina, pingando o sumo exangue, vísceras frágeis. Fui assim, sempre atrevida, suspeitando da própria inocência. Comprei o pão de todo dia, sem dar a conta aos olhares. Devorei miolo, fermento, cascas. Cresci dentro de mim, incharam-me as falácias. No cativeiro asséptico, aceitei a pena, cumprindo-a quase sem rebeldia, a não ser pela que sustenta uma fraquejada.
Fernanda, esse é um dos meus poemas preferidos do livro. E eu confesso que eu fui vocalizá-lo e quis gravar para alguns amigos que apreciam poesia, que estudam poesia também. E eu devo ter tentado gravar um áudio pelo menos umas 5 vezes, porque a língua travava demais, né? Há muitas aliterações. Trava mesmo. Não é? Eu fiquei muito com isso na cabeça. Tem muitos trocadilhos e tem muitas aliterações. Como se fosse quase um trava-línguas mesmo. É nesse sentido que eu tinha até apontado lá atrás sobre essa facilidade difícil, né? Porque não tem palavras rebuscadas aqui, talvez palavras que não são muito usadas no cotidiano, mas não há rebuscamento barroco, por exemplo, em prosa, né, as frases, as sentenças prontas, com ponto final, tudo certinho, mas exige de nós um cuidado e uma atenção maior, porque às vezes a gente troca as palavras, e eu acho isso muito interessante em relação à linguagem, né, é uma linguagem que desafia o leitor não pode chegar simplesmente assim, inocente, preguiçoso diante desse texto. Outra coisa também que realmente mexeu muito comigo, a construção dessas imagens, algumas parecem não estar muito conectadas a princípio, como se realmente fosse um fluxo de consciência, embora uma cadeia de significantes, né? Exatamente. Que vão se sucedendo ali, sim, né? Algumas, inclusive, têm até um certo toque insólito. Esse ponto pra mim aqui, essa sentença. Justo eu, que tenho adocicado os sonhos de moscas, as mais verdes e mais grávidas, ela ficou muito na minha cabeça, realmente foi impactante. Aí eu pensei muito em Rimbaud, tem um poema do Rimbaud das vogais, que tem uma vogal específica que ele vai falar das moscas, e essa imagem, ela ficou flutuando na minha cabeça, né, de como ela convoca muito bem outras imagens poéticas da tradição, mas ela ainda, aqui, ela tem uma inserção que é própria dessa dicção também, né, ela consegue amarrar tudo isso muito bem. E sem falar também do aspecto social, que embora não seja evidente nos outros poemas, eu até queria que você falasse um pouco disso também. É curioso, né, porque um comentário muda tudo, né, a sua leitura me traz coisas novas a respeito da minha escrita, né? Então, quando você fala de fluxo de consciência, da psicanálise, agora você traz essa coisa da forma, né? Eu vi a cadeia de significantes e eu acho que é muito assim mesmo que essa minha escrita acontece. Uma coisa vai puxando a outra, as palavras, e muitas vezes isso se dá pelo som mesmo, pelo significante, é pelo que eu estou ouvindo, é muito mais pelo ouvido do que pelo sentido. E o sentido, claro, né, ele vai se construindo. As imagens se constroem talvez antes do sentido, né? Então acho que é muito pertinente esse seu comentário. Gostei muito de ouvir isso daí. Bom, a questão social que você aponta tem essa palavra fraquejada no final, e é de fato algo muito, muito estranho à minha escrita, porque eu não trago para os poemas de forma imediata, não costumo trazer essa relação com as notícias, com a política do cotidiano, assim. Geralmente isso me chega, me emudece. Na maioria das vezes eu sinto que existe esse emudecimento diante de coisas muito impactantes, né? Do horror que a gente tem vivido na política, da violência. Então isso tem que ser processado. Assim, meu fígado é meio lento, então vai por um filtro, fico ali adormecido, e um dia isso aparece de outras maneiras. Então eu tenho outros poemas nesse livro que falam sobre violência de uma outra forma, né, passando por esse filtro da subjetividade mesmo. Mas nesse poema apareceu, assim, e foi um poema que foi revisitado, foi um poema que era de um outro momento, lá daquela época do blog, e agora relendo, eu trouxe essa palavra fraquejada, né, que dialoga com o nosso palavra do presidente, né, para se referir às mulheres, e eu achei que ela combinava, e ela trazia um tom, um sarcasmo aqui pro final do poema que me agradou. Foi uma reescrita do poema que deu um caráter político para ele, né. O que é o poder da palavra, da literatura, né? Uma palavra apenas, e no final ela conseguiu evidenciar mais essa faceta da poesia. Se a gente voltar para o título, né, em todo fim habita um começo, com essa palavra, eu acho que além do sarcasmo tem uma força, tem uma potência aqui, né? Tá dizendo para nós sobre uma potência. Sim, sem falar também do metapoético, porque no próprio fim do poema há um novo começo. Sim.
Bem, Fernanda, infelizmente a gente precisa encerrar. Por mim eu ficaria a semana inteira, a vida inteira dialogando, conversando e compartilhando, inclusive com os assinantes que também se interessam por literatura. Mas como eu preciso encerrar, eu quero encerrar da melhor maneira possível, que é agradecendo a sua disposição, a sua boa vontade, que eu tenho que agradecer mais, acima de tudo, é por você ter realmente tido esse altruísmo, né? Essa capacidade de se outrear, produzindo uma obra de poesia tão digna de reflexão e de fruição. Não é só um objeto para o intelecto, mas também para os nossos sentidos, para os nossos afetos, e eu agradeço muito por tudo isso, sou muito grata. Elissa, eu que te agradeço imensamente, foi muito legal, não tem nada melhor para uma pessoa que escreve, eu acho, poder compartilhar, trocar e ouvir uma leitura tão bacana como a que você fez, né, como que a que você tem apresentado aqui do livro. Eu tô adorando poder conversar com você, adorei participar do seu programa e é uma satisfação imensa. Assim, me chama sempre que tiver vontade que a gente compartilhe, a gente troca aqui. Muito obrigada, um abraço pro seu público e, enfim, é isso. E para finalizar, como uma professora de literatura que tem responsabilidade com a literatura, com o público, com os alunos, eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Não fica só no vídeo, não fica só na conversa entre mim e Fernanda. Leia, releia. Esse tipo de obra favorece esse tipo de experiência, esse tipo de contato, né, de intelecto e de fruição. É o prazer e o saber juntos. Eu fico por aqui muito feliz e emocionada. Até a próxima. Eu acho que eu olhei, o avião passou. Nossa. E eu olhei pro livro. Nossa, não tem problema que ele edita. Nossa, excelente, caramba. Nossa, muito bom. O quê? O jeito que você fala. Ah, mas é porque eu fiquei muito fã. Fiquei muito empolgada. Né, muito espontânea, assim, boa demais. Mas é porque eu tô sentindo mesmo, entendeu? Por isso que eu tô falando desse jeito. Esse livro é muito bonito, Fernanda. Muito bonito. Ai, tô emocionada. Falei mais como da cobra. Nossa, falou lindo. Vai dar um sim. Não vai. Mas eu fiquei muito. Fernanda, que livro. Fernanda, que livro, que livro.